Eu quero começar trazendo uma coisa fabulosa que aconteceu. Fabulosa não, né? É sempre trágico, mas é fabuloso porque causa espanto nas pessoas e, ao mesmo tempo, clamor social. Vítimas reagem a assalto e matam um dos líderes do PCC no Guarujá. O criminoso foi morto ao invadir a casa na praia de Pernambuco. Um dos líderes do PCC, Kaique Martins Coelho, de 30 anos, codinome Nego Zulu, foi morto a pauladas por suas próprias vítimas. Neste sábado, no dia 30, ele tentou invadir a casa, uma casa na praia de Pernambuco, na companhia de um comparsa. No local havia 3 homens, 2 mulheres e 4 crianças. Os turistas reagiram, foram para cima dele, porque depois dele ter roubado dinheiro, telefone celular, aparelhos eletrônicos, eles ainda quiseram levar a mulher de 28 anos de idade como refém para fazer uma transferência via Pix. Um deles ameaçou com um revólver na cabeça a mulher. Ele estava com um revólver calibre 38. Ele efetuou 3 disparos. Um dos tiros acertou a perna de um dos homens, que, mesmo ferido, reagiu junto aos outros 2 colegas para enfrentar o Nego Zulu. Segundo a Polícia Civil, o integrante do PCC levou várias pauladas e apanhou até a beira da piscina da residência, onde caiu, bateu a cabeça no registro de água e morreu. O comparsa fugiu, mas já foi identificado e está sob procura. O nome dele ainda não foi divulgado pelas autoridades responsáveis pelo caso. As pessoas falam, sobretudo os iluministas, né, os progressistas, falam justiça não pode ser confundida com vingança. A justiça é vingança. É uma vingança domesticada e civilizada. Isso não sou eu que estou dizendo. É desde Epicuro até Max Weber, que não é nenhum cara de direita, tá? Que falam que é você exatamente punir, dar uma retribuição a pessoa que foi vitimada por uma injustiça, por um crime, por uma violência, ou pela pessoa que foi parente, ou cônjuge, ou filho, ou pai, ou amigo dessa pessoa que sofreu uma violência inominável, que perdeu inclusive a vida, que possa ter a retribuição da vingança de ter uma punição para aquela pessoa. Primeiro, você tem que tirar aquela pessoa da sociedade, é a primeira coisa. Se tem um criminoso violento como esse homem que chegou a atirar numa mulher grávida. Olha só o nível de crueldade desse homem. Esse homem enterrou o sujeito numa vala, praticamente vivo. Ou seja, ele foi para a cadeia e, tendo cometido esses crimes bárbaros, ele ainda saiu. Ele sequer foi ressocializado. Ele não foi apartado da sociedade. Ele recebeu o prêmio da liberdade. Ele tinha redes sociais. Ou seja, Flávio Gordo, aqui, a gente teve nossas redes sociais removidas por quê? Crime de opinião, porque a gente contestou, sei lá, a idoneidade do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, no Brasil, traficante, como bem disse o Setier, tem rede social, tem liberdade, tem garantia, tem todas as bases da lei do Brasil. Por quê? Porque a lei brasileira obedece a um princípio progressista de achar que pequenos e médios crimes podem ser compensados com liberdade ou com ressocialização em plena liberdade. E esse homem, qual foi o pequeno delito que ele cometeu? Nenhum, ele é um grave criminoso. Ou seja, essa política de leniência em relação ao crime vem a reboque do contrário do que fez, por exemplo, o Rudolph Giuliani em Nova York, né? Aquela coisa do broken window, você quebrou uma janela de um metrô, de um ônibus ou coisa do tipo, você vai em cana. Ou seja, por quê? A percepção de que pequenos delitos levam a grandes delitos. Se o cara, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, rouba uma correntinha, rouba um celular, vai lá na Fundação Casa da Vida dessas aí, depois, no dia seguinte, está solto, às vezes na própria delegacia ele é solto. O que ele vai perceber? Olha, essas leis sociais privilegiam um bandido. Então ele vai exatamente cada vez mais sendo promovido a uma autarquia do crime, como é o caso desse líder do PCC, que foi morto justamente a pauladas. Quando a sociedade fica completamente desamparada por um Estado que é complacente e leniente com o crime, a sociedade não tem outro recurso a não ser se defender com as próprias mãos, como os justiceiros, por exemplo, do Rio de Janeiro. Também acho que não concordo exatamente com uma esquematização de um justiçamento, mas chega a um ponto de desespero. Um desespero do cara que violenta uma mulher, que bate numa pessoa, que rouba um celular, que rouba uma correntinha, recorrentemente volta sendo crime. Chega ao ponto em que um criminoso, líder do PCC, que atira em mulher grávida, enterra uma pessoa viva, volta nas ruas. Chega um ponto em que um dos maiores líderes do narcotráfico brasileiro recebeu de volta do STF um helicóptero
Ou seja, a gente tem uma lei de completa complacência e leniência em relação ao crime. O fato da sociedade tentar se defender não é nem por uma questão ideológica, é uma questão de sobrevivência. Entendeu? Não é à toa que os presídios aplaudiram a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, que em si também é um criminoso condenado por corrupção e foi retirado da cadeia por questões que a gente sabe quais obedecem a qual tipo de princípio já. Ou seja, se você não estabelecer uma lei legítima e dura de combate ao crime, o crime vence. E se a sociedade não se defende desses criminosos, a sociedade vai ser expurgada em nome de um estado paralelo do crime que já existe hoje no Brasil. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.